Oi, minha gente! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou aqui depois de um dia de trabalho. Para quem não sabe, eu sou professora, né? Então, eu faço os meus bolos no período da noite. Por isso que às vezes os meus vídeos ficam um pouquinho cheio de sombra, fica mais escuro, né? Não tem a mesma luminosidade que o dia. E vamos aí preparar esse bolinho para entrega. Segunda-feira. Eu cheguei por volta de umas 6h10 e eu tinha que entregar ele às 7 horas, mas, né, difícil, gente, a gente confeitar um bolo com 1 hora aí no capricho, né? Mas eu já fui correndo, coloquei o meu chantilly lá para bater, né, com leite em pó já. Esse é um bolo de morango com suspiro e leite ninho. Então, assim, ele tava bem delicioso. O recheio ficou bem gostosinho, no ponto certo. O bolo maravilhoso. Eu amo essa massa de um curso que eu fiz. E eu sempre hidrato o meu chantilly, gente, com leite condensado, tá? Então, faz toda a diferença no sabor, né? Os meus clientes sempre perguntam, nossa, mas seu chantilly tava muito gostoso, né? Exatamente porque eu coloco leite em pó e leite condensado, tá? Bom, eu vou ali com muito carinho, né? Coloquei na manga de confeitar. E eu gosto, já falei pra vocês que eu gosto de trabalhar com a manga porque ela deixa bem uniforme, né? Ó o trem, gente. Ai, Deus. Então, eu gosto porque ele me dá a mesma quantidade para todos os lados que eu aplico o chantilly ali, tá bom? Deixei um sobreposto ali nas quinas para eu poder depois trabalhar em cima nessa parte. E eu vou fazer... Eu sempre pergunto para os meus clientes a cor que eles gostam, o modelo que eles querem fazer, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas opções, não é mesmo, gente? Tem trabalho de bico, tem com acetato, tem topo, papelaria, tem flores, né? Então eu sempre pergunto como que o cliente, né, se ele viu alguma coisa na internet, que ele gostou, para ele mandar como referência. E em cima das cores que o cliente gosta e da ideia que ele mandou, eu vou fazer trabalhar no bolinho dele, tá? É claro que, igual eu sempre falo, né, não existe cópia de bolo, gente, porque bolo é único, né? É um trabalho totalmente personalizado, tá? Esse bolo eu fiquei muito feliz de fazer, porque ele era para 15 anos, de uma pessoa muito querida, né, de uma família muito querida, e fiquei muito feliz, assim, de ter sido escolhida para um momento tão importante, né? Então, nesse momento eu já vou espatular ele ali do ladinho, já tô com a espátula, tá? E vou espatulando devagar, para que fique bem retinho ali o meu trabalho. Enfim, daí ela tinha mandado uma referência com flores, né? E eu quis trabalhar com a cor que ela mais gostava. Então eu perguntei pra mãe dela qual era a cor que ela gostava, né? E em cima dessa cor eu dei uma pesquisada também, e para poder fazer esse modelinho que eu fiz. E depois eu quero colocar aqui o áudio que ela mandou pra mim, gente. Ai, que delícia você acordar, né, no outro dia e você receber um elogio, né, uma palavra de gratidão, porque realmente superou as expectativas. Então, eu fiquei bastante feliz. Bom, ali continuando, né, com a espatulação, agora eu vou alisar bem a parte de cima, né, para ficar bem lisinho, e vou fazer o espiral, né, que vocês já estão bem acostumados, né, já conhecem como que funciona. E daí eu mandei na floricultura, que eu costumo comprar sempre, e perguntei as cores que tinham da flor, né,
e mandei pra ela. Falei, olha, escolhe a cor aí. E daí ela falou que a cor preferida era o lilás, né? E eu começo então, gente, a trabalhar nas quinas, né, ali nessa parte de cima, pra tirar todo o excesso de chantilly, né, do bolo, que também não é legal ter muito chantilly. E vou alisando, né, com bastante cuidadinho ali. É um trabalho, gente, delicado que tem que ser feito, né? Sempre que possível você tá limpando a espátula, tá? Ou molhando ela, né? Pra que o chantilly fique bem lisinho aí nessa hora, tá? Lembrando, gente, que eu gosto de usar a espátula de cortar bolo mesmo pra alisar a parte de cima, tá bom? Então eu usei a própria espátula ali de cortar. E no modelinho que eu tinha escolhido, né, que eu tinha visto lá na internet, muito próximo do que ela queria, mas não o mesmo modelo que eu já tinha feito, ele tinha um cachepô. E esse cachepô era lilás, né? Então lá vamos nós, né? Usar aquilo que a gente aprendeu lá na escola, nas aulas de arte, né? Que o azul com o vermelho vai dar o lilás, o roxo, né? Mas confesso que eu fiquei com medo de não chegar na cor que eu queria, porque eu queria um lilás bem clarinho mesmo, só pra dar um detalhe, sabe? Daí eu coloquei primeiro o vermelho e depois o azul, misturei bastante, daí não tinha ficado lilás, falei, acho que não vai rolar essa corzinha não. Mas falei, vou tentar mais um pouquinho do azul, né? Até que eu consegui chegar no lilás e ficou lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Já dá pra ver que eu tava mexendo ali no cantinho, né? Eu tava temperando e ele chegou na cor que eu queria, olha lá. Um lilás bem delicadinho e que iria combinar com as flores que ela tinha escolhido. Quando eu mandei as flores, ela falou, se tiver um lilás e tal, pode ser aquelas do fundo, que eram as que estavam mais no fundo da geladeira que o rapaz tinha mandado, né? Só que daí eu falei, não vou trabalhar com uma cor só, vou trabalhar com 3 cores. E peguei branca, peguei lilás bem clarinho e peguei um roxo um pouco mais forte, para poder fazer o contraste. E usei também mosquitinho na decoração, porque eu tinha aqui na minha casa do bolo que eu fiz no domingo, sabe? Então, acabei usando. E ali eu já vou fazer o cachepô, né? Peguei um saco de confeitar com um bico um pouquinho menor. E fui ali passando, né, o lilás pra fazer o cachepô.
Eu fiz 3 camadas, que vocês podem ver. Já peguei a mesma espátula, né, limpinha. Limpei ela para não ter vestígio do branco, né, que eu tinha feito antes, para poder passar no lilás ali embaixo. Nessa hora, acho que eu tô lavando a espátula e já volto para espatular a parte lilás, tá lá, já voltei, né, e vou espatulando a parte lilás ali com a mesma espátula, tá, gente? Dessa vez eu fiz sem nenhuma textura, eu fiz com a espátula lisa mesmo. E é isso, gente. Ficou lisinho aí na lateral, tá vendo? E nessa hora eu vou limpar, né, todo o cake board ali do ladinho. Ó, já limpei, né? E como vocês já sabem, eu gosto muito de brilho, né? E lá vamos nós colocar um pouco de brilho nesse cachepô. Eu fiquei meio chateada na hora porque teve um pedaço que escorreu, sabe? 3, 4 gotinhas que eu vi ali que tinha escorrido. Eu misturo o álcool ali, né, próprio para isso, e o brilho. Nesse caso usei o dourado, né? E na verdade eu comprei o prata, mas o prata ele só vai funcionar com cores muito fortes. Então acaba que eu uso mais o dourado mesmo, até porque eu acho que fica bem mais bonito, né? Então, ó, tá vendo ali, ó, escorreu um pouquinho, mas mesmo assim eu continuei, porque eu acho que tinha ficado bonito, né? Não ia mexer ali porque ia acabar estragando mais, sabe? E ficou. Mas depois na composição total ficou bonito. Acompanhe aí esse trabalhinho de formiguinha. Outra coisa, existe um pincel próprio para isso, né? Mas aqui na minha cidade não é tão fácil de achar essas coisas. Então eu acabei comprando um pincel normal mesmo, de escola, sabe? Escolar. Deixo na gaveta da cozinha, né? Junto com os utensílios da confeitaria e uso ele só pra isso, tá, gente? Mas dá pra fazer do mesmo jeito. Olha como tá ficando bonitinho ali, né? E enquanto eu vou terminando, eu peço pro meu esposo, porque eu já tava atrasada, né? Eu peço pro meu esposo lavar as flores, né? Deixar elas arrumadinhas para que eu pudesse colocar elas assim que eu terminasse de passar o brilho aí nesse cachepô. E enquanto eu vou terminando, eu peço pro meu esposo, porque eu já tava atrasada, né? Eu peço pro meu esposo lavar as flores, né? Deixar elas arrumadinhas para que eu pudesse colocar elas assim que eu terminasse de passar o brilho aí nesse cachepô. E olhando assim para esse bolo, qualquer dia desses eu vou fazer um shorts para vocês, mostrando meus primeiros bolos. Meu Deus do céu! Inacreditável que eu cheguei nesse nível. Fazem, acho que 3 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer bolos, né? E eu nem imaginava, gente. Imagina mexer com isso, né? E olhando os meus primeiros bolos com chantilly, foi um salto, assim, de 0 para 90%, né? Então, hoje, graças a Deus, a qualidade é bem melhor. As pessoas compravam porque elas gostavam do sabor, né? Mas a beleza deixava a desejar muito. Então, agora o chantilly tá no ponto certo,
gente vai aprendendo, né? Todos nós podemos aprender. Nós somos eternos aprendizes. E agora eu vou começar a colocar as flores, né? E a flor pedida foi Astromélias. Ai, gente, eu nunca lembro o nome, tive que pesquisar, acredita? Meu Deus. Mas tudo bem. E daí eu comecei a colocar, então, as flores. Eu trabalhei com o degradê, né? Coloquei branca, depois o lilás e depois as roxinhas. Coloquei na lateral e fiz um topo em cima também, tá? Que vocês vão acompanhar aí. E, gente, sem mentira, acho que eu fiquei uns 20 minutos só colocando as flores, né? Porque eu olhava, pensava para encaixar as cores. Daí você coloca, às vezes não fica bom, tem que tirar, colocar de novo. Tem que tomar cuidado, porque são flores naturais, então não pode quebrar, né? A flor, senão não vai ficar bonito. E eu fui encaixando, daí tinha que colocar ali, não tava entrando, né? Tive que ir com cuidado, porque eu também não gosto de colocar muito dentro do bolo, não é legal. Então, tinha que ser um tamanho do cabinho ali adequado. E depois de colocar ali as flores na lateral, eu começo a pensar na parte de cima, né? Então, era do ladinho ali a flor e também tinha um pedaço numa parte em cima. Ali eu tô arrumando ainda as flores, ó, tá vendo? Com bastante cuidado pra não estragar a flor, nem o bolo, né? E eu gosto muito de mosquitinho, né? Como eu falei, eu já tinha aqui. Meu esposo tá ali do lado ajudando, né? E eu vou pegar agora o mosquitinho e vou colocar também aí na lateral, já deixar a lateral pronta, né? Então, eu coloco um galinho. E vou colocando para preencher todos os espaços que ficaram ali junto com aquela flor. E agora sim eu começo a trabalhar na parte de cima do nosso bolo, tá? Então eu vou colocando ali a flor. Nessa hora meu marido falou que tava errado, que a frente era pra onde eu estava, né? Minha mão ficou na frente, mas ó, dá pra ver. Essa é a flor mais escura que eu falei pra vocês. Em seguida eu coloco a flor mais clara, ó, tá vendo? Pra ver se vai ficar legal. Coloquei ela meio deitadinha ali. E agora eu vou colocar a branca. E como eu amo verde, né, eu deixei uma folha ali junto. Depois eu acabo até colocando mais folhas verdes para dar aquele destaque na flor que tá ali nas cores. E isso realmente vai deixando o meu bolo agregando muito valor
ao meu bolo, né? Não somente financeiro, mas a beleza dele, né? Então, a flor natural, ela deixa o bolo realmente num nível mais alto, né? Eu já coloquei as 3 ali, mas eu quero colocar um pouquinho mais. Acabo colocando mais uma branca lá embaixo, porque eu achei que tava... Como era 15 anos, gente, eu acabei, assim, aproveitando um pouco e dei uma caprichada nas flores, porque eu achei que valeria a pena, sabe? Olha lá, então já tá... Nossa, ficou bem bonito, assim, no final de tudo, né? E agora eu vou trabalhar com mais um pouquinho de mosquitinho na parte de cima, para completar ali o meu arranjo, né? As flores, as folhas verdes também, para dar o contraste, pra gente poder finalizar o bolo. Ai, gente, agora ele já tá praticamente finalizado, né? Eu confesso que eu fiquei apaixonada, porque eu achei que ficou bem bonito, bem delicado. E aos poucos eu fui finalizando, né? Como eu falei pra vocês, eu acabei colocando mais umas folhas verdes, porque eu acho que valoriza bastante, dá um contraste ali. Ele tá quase finalizado, gente, olha que gracinha. E é delicadeza mesmo, é sensibilidade, ver se a flor tá viradinha do jeitinho que tá aparecendo bem, sabe? Mão leve pra você não estragar a flor. Vários detalhes aí, né? Mas que com o tempo a gente vai ganhando experiência e vai ficando cada vez melhor. E olha que lindinho, né? Que maravilhoso que ele ficou. E daí, gente, já praticamente tinha finalizado, né, ali. E eu vou agora passar um chantilly ali atrás, onde tinha ficado, onde eu coloquei as flores, porque às vezes acontece, né, de sair ali o chantilly, de borrar um pouquinho. Então eu fui dar uma consertadinha só, arrumei a florzinha também. E vou passar um pouco de brilho, afinal de contas, é um bolo para uma moça linda de 15 anos, né? Então, pego meu borrifador e vou ali já colocando, aplicando, né, o meu brilho em volta dele, nas flores também. E logo vem o resultado final, né? Um bolo maravilhoso para uma pessoa também especial, né? Comemorar a sua vida. Como é importante comemorar a vida, né, gente? Eu particularmente amo comemorar a vida.
fiquem agora com esse resultado maravilhoso. Ficou lindo, lindo, gente. Realmente me surpreendeu. Esse lilás no cachepô ficou muito gracinha, né? E vou colocar para vocês um pedacinho do áudio que eu recebi da minha cliente. Obrigada, viu, por você que tem me acompanhado. E Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.